O que você me diria se eu te contasse que existe uma fórmula secreta capaz de transformar qualquer pessoa no maior comunicador do país? E se eu te dissesse que esse método foi desenvolvido por um garoto na Lapa que nunca pisou em uma universidade? Seja bem-vindo, comunicador. A história que eu trouxe para você aqui hoje, com certeza você já ouviu falar ou no mínimo conhece, mas provavelmente você nunca parou para observar o ensinamento que a vida de Silvio Santos traz para nós como comunicadores. O ícone Silvio Santos se comunicava de uma maneira simples e eficaz e conseguia estabelecer contato direto com a sua audiência. Hoje você vai descobrir os 7 pilares da comunicação que o transformaram em uma lenda. E o melhor de tudo, você pode começar a usar essas técnicas a partir de agora mesmo. O primeiro pilar, a primeira lição é: seja genuinamente você. O seu talento natural se destacava enquanto ele vendia os mais variados produtos, atraindo a atenção de todos aqueles que passavam por ele. Mas qual era o segredo? Use a sua comunicação natural como força. Não imite ninguém, seja original e você mesmo. A autenticidade cria comunicação instantânea. Parece a história da carochinha, mas você lembra do Luva de Pedreiro? Receba! O cara ficou milionário não porque era técnico, aprendeu numa faculdade de como se comunicar com o seu público. Ele simplesmente era ele mesmo. Com um estilo único, Silvio Santos soube, como poucos, a aprender a ler e compreender como se comportava a sua audiência. Ele sempre priorizou a conexão com o seu público ideal, ao invés de procurar novos segmentos. Então temos como a primeira regra de ouro: a autenticidade vence a técnica. O segundo pilar, a segunda lição é: qual é a linguagem do povo? Ele começou o seu empreendimento trazendo um sistema de alto-falantes para a barca, onde ele fazia apresentações de músicas e pequenos comerciais. Mas observe a genialidade desse negócio. Ele não falava para as pessoas, ele falava com as pessoas. Uma das maiores dificuldades que as marcas enfrentam hoje em dia é se comunicar na linguagem das suas audiências, de maneira que ela se sinta representada e enganjada. Técnica essa que Silvio sempre dominou. Então preste atenção, use palavras que o seu público usa, elimine jargões e termos complicados, fale como se estivesse conversando com um amigo próximo a você. Veja a grande diferença dessas duas afirmações: quem quer dinheiro? Ou quem deseja participar da nossa premiação? Imagine Silvio Santos falando quem deseja participar da nossa premiação. Certamente ele não seria o Silvio que você conheceu. O terceiro pilar é o que nós conhecemos como interação. O grande Silvio frequentemente interagia diretamente com a sua audiência, trazendo uma sensação de inclusão e de proximidade. Mas vamos observar tecnicamente como isso funcionava. Ele sempre com as suas mãos à altura do seu peito se movimentava em direção ao corpo do interlocutor. Ele sempre com as mãos na altura do seu peito se movimentava em direção a quem iria indagar. Estabelecia um contato visual direto. Fazia perguntas que exigiam respostas e sempre que possível perguntava o nome de quem ele estava entrevistando e usava esse nome com frequência. Inclusive, você dizer o nome de uma pessoa durante uma conversa traz uma sensação única para essa pessoa. O apresentador considerava que as pessoas presentes durante a gravação o ajudavam com a condução e o desenvolvimento do programa. Por isso que ele chamava todos de colegas de trabalho. Ele transformava com muita maestria os espectadores em parceiros. E eu digo mais, com certeza ele chegava até a sua casa enquanto você estava sentado à tarde tomando um café, junto com a sua família. Você sentia como se estivesse interagindo dentro do programa com o Silvio. Se você está entendendo o que eu trouxe até agora para você, não esqueça de clicar em se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Não esqueça de marcar o sininho para que os próximos vídeos cheguem até você, para você receber mais informações valiosas e histórias como essa. O quarto pilar é o que nós chamamos de improviso controlado. É isso mesmo que você ouviu. Algo que é descontrolado se tornando minha principal ferramenta. Silvio era um animador de auditório. Como tal, ele precisava combinar espontaneidade com técnica. Uma coisa não pode ser separada da outra, mas convenhamos, Silvio certamente se divertia durante suas gravações enquanto ele estava no palco. Nós podemos considerar que 90% vem de preparação e os outros 10% de espontaneidade. Você sempre que possível deve aceitar o erro como uma ótima oportunidade e transformar o improviso em momentos memoráveis. Com certeza você já deve ter visto esse vídeo em algum lugar da internet. Oi, pode deixar. Tá vendo, Dorinho? Eu entrei bem de uma causa. Oi! Esse meme se eternizou em toda a internet e provavelmente nunca vai ser esquecido. O sorriso que ele dá logo após esse tombo que ele leva e essas duas pronúncias dele do oi mostram exatamente isso que eu acabei de te falar. Ele não contava com esse escorregão, porém usou esse momento de improviso para divertir toda a plateia e eternizar mais uma vez o seu nome durante toda a história do Brasil. Sempre que possível, o Silvio se aproximava dos telespectadores que estavam ali na plateia com brincadeiras e proximidade. Isso é o que causa a sensação para as pessoas de
gente da gente. Não esqueça, comunicador, que quando você mostra ser uma pessoa comum, apesar de estar por trás de uma tela, isso causa uma sensação de proximidade com qualquer pessoa que estiver te assistindo. É inevitável no mundo onde existe tanta inteligência artificial e tantos programas que rodam pessoas que nem existem por aí. Quando você emite uma mensagem através de um vídeo gravado e responde um comentário, por exemplo, isso te humaniza, te torna um diferencial no mundo que nós estamos vivendo hoje. A quinta técnica se chama storytelling emocional. É isso mesmo, cada programa que o Silvio fazia tinha um início, um meio e um fim. Rapidamente isso fez que se tornasse um fenômeno nacional. Ele construiu um formato inédito onde ele misturava jogos, premiações, músicas e entretenimento. O gancho principal que ele usava, por exemplo, era a sua frase: "Quem quer dinheiro?" Automaticamente ele gerava uma tensão na expectativa do prêmio. O momento do clímax é quando ele pegava esse dinheiro, fazia o aviãozinho e tacava. Finalmente a resolução de todo esse mafuá de sensações é quando a pessoa conseguia pegar aqueles R$100, que na época era muito dinheiro. Ele era capaz de criar micro-histórias dentro de uma história maior, e isso enganjava a plateia e te mantinha preso no programa durante horas. Os participantes giravam um grande peão na expectativa de conseguir a sua tão sonhada casa própria. O Silvio Santos, com seu bordão "Vamos rodar o peão", logo seguido daquele som e aquela música estarrecedora, criava um clima de tensão e expectativa tremendo. Você que estava assistindo ficava ansioso e sabia o que essa pessoa ia conseguir ganhar ou não. Ele literalmente prometia tudo e entregava mais ainda. Realmente, eu parando para pensar que agora o que esse cara fazia era absurdo. Se formos pensar de um ponto de vista econômico, o que ele gerava de valor, em que ele conseguiu produzir através do seu império, se ele desse uma casa ou qualquer 200, 300 reais, seria equivalente a nada de tudo que ele receberia de volta. Consegue perceber que ele fazia com intenção, buscando um objetivo em retorno, e ao mesmo tempo conseguia ser autêntico e entregar tudo para a sua audiência? Quando você se acostumar a entender que o que você tem para entregar de valor através da sua comunicação vai gerar fruto na vida das pessoas, você vai deixar de acreditar que está enganando alguém e parar de se sabotar e começar a se posicionar no que você é bom e esperto agora mesmo. O sexto pilar é o que nós chamamos de comunicação gestual e visual. Com certeza você já ouviu a expressão que diz que o corpo fala. Seu estilo de apresentação marcado por bordões icônicos e interação direta, somado com uma aparência que, se você parar para se esforçar um pouquinho, lembra que ele tinha um cabelo muito bem penteado como um Clark Kent brasileiro, um sorriso branco cheio de dentes, um terno sempre muito bem alinhado, e esta coisa. Sim, você lembra com certeza desta coisa, que era aquele microfone de lapela, não esse michuruca que eu estou usando aqui no braço, mas aquela coisa cinza e enorme que ficava colada no seu peito. Mano, você já tinha visto isso em algum lugar? E provavelmente nunca mais você viu. Isso foi usado inclusive por certos artistas que faziam imitações em comédia, colocando microfones enormes no seu peito. Ele acertou em cheio quando decidiu usar isso. Somando tudo isso, nós temos a construção de um ícone, de um símbolo para a TV brasileira. Mas não se esqueça de um detalhe: ele sempre utilizava gestos muito amplos que incluíam todos que estavam observando. Suas expressões faciais eram extremamente exageradas para a TV brasileira da época. Estava sempre se movimentando de um ponto até o outro, nunca estático. E ele usava todo o seu espaço como expansão da sua comunicação. Sinceramente, nós podemos considerar como se fosse um gênio. Quer um exemplo? Vem pra cá, vem pra cá. Oi, quem quer dinheiro? E antes de eu te entregar o sétimo pilar, que é o último, não esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo ou alguma pessoa que sente dificuldade em se comunicar, seja no seu ambiente de trabalho, seja no meio de uma roda de amigos. Como já anunciei no primeiro vídeo, nesse card que está aparecendo aqui em cima, hoje quem não consegue se comunicar está perdendo uma oportunidade, e quando eu digo oportunidade, eu digo dinheiro. Então ajude alguém que é importante para você a aprender a se comunicar para que ela tenha ótimas oportunidades, assim como você está tendo agora. O sétimo pilar é o marketing pessoal através da comunicação. Desde o momento que ele pegou as caixas de som e colocou na barca no translado entre o Rio de Janeiro e Niterói, o seu objetivo estava claramente firmado. E apesar de não ter todas as oportunidades do mundo, ele usava o que ele sabia e tinha aprendido a fazer, que era a sua comunicação, para rentabilizar a sua habilidade. Se você for parar para lembrar, durante o programa ele apresentava alguns produtos. De forma natural, isso aumentava a percepção e a aceitação do público de todos que estavam acompanhando o programa. Ele mesmo fazia as propagandas criando uma conexão direta e pessoal com os telespectadores. A forma revolucionária que ele usou para isso era aumentar a sua credibilidade, que era igual a aumentar a quantidade de vendas. Ele somava o entretenimento com o produto e isso trazia a aceitação natural. Desde o início da sua barca até ele conseguir o seu próprio programa e sua emissora de TV, ele foi consistente e cada vez mais aumentava a sua confiança. Dono de um estilo próprio e único, se tornando uma referência para comunicadores em todo o mundo. Ele tinha certeza e ensinava que para todos que querem crescer, você precisa ter um bom faro para vendas e aprender a se comunicar de forma correta. Silvio foi o maior
apresentação da televisão mundial. Entre as razões para isso estava a sua inteligência emocional para ser exatamente o que ele era na frente de tantas pessoas. Não imitava ninguém, desenvolveu suas próprias técnicas e se conectava com cada uma das pessoas de forma autêntica e completamente fluida. Acredito que a história de Silvio tem muito mais para nos ensinar do que eu acabei de te passar, mas eu te agradeço por você ter ficado até o final. Espero que nos encontremos no próximo vídeo para entender mais do que é ser um comunicador. Até a próxima!